Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que a paz de Jesus esteja com você. Terça-feira, dia 26 de maio, estamos agora começando por aqui a reflexão da Palavra de Deus. Desejo que você tenha um excelente dia, tá? Que a sua vida seja iluminada por Deus nessa terça-feira. Palavra de Deus, para iluminar ainda mais o nosso dia, Evangelho de hoje, retomando o tempo comum. Ontem eu disse, que nós estávamos retomando o tempo comum, e agora hoje de maneira oficial, porque ontem ainda celebrávamos a memória da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Então o Evangelho de hoje é Marcos, capítulo 10, versículos 28 a 31. Naquele tempo começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem não tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campo, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante essa vida. Casa, irmãos, irmãs, mãe, filhos e campos, com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, essa retomada desse tempo comum, esse tempo da graça de Deus na nossa vida, o Evangelho de hoje, Marcos, no capítulo 10, versículos 28 a 31, nos recorda algo muito interessante esse Evangelho de hoje. Jesus, ele aponta uma verdade que toca profundamente o coração daqueles que desejam segui-lo de verdade. Depois que o jovem rico foi embora, triste, um evangelho que antecede esse de hoje, é um jovem que pergunta para Jesus o que ele deveria fazer, e Jesus pede ele para vender os bens, e ele vai embora todo triste. Então agora vem a vez de Jesus falar, também a Pedro, Pedro que toma a palavra. Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Pedro, ele está falando, claro, em nome dos discípulos, como se dissesse: Senhor, fizemos a nossa parte, vale a pena estar com o Senhor? O que nós vamos ganhar em troca? E Jesus responde: Ninguém deixou casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa de mim do Evangelho, sem receber 100 vezes mais, sem receber algo em troca, ou seja, a graça de Deus. Então Jesus, ele não ignora os sacrifícios. Seguir Cristo exige de nós todos renúncia. E há coisas que precisam ser deixadas para trás, como o orgulho, a vaidade, o pecado, o comodismo, as inseguranças humanas, ou as seguranças humanas, aquilo que nós apoiamos, como segurança humana, melhor dizendo, não inseguranças. Então, aqui, às vezes, até incompreensões e perseguições aparecem no caminho. Mas Jesus garante: quem entrega a vida por amor ao Evangelho nunca sairá perdendo. Repito, quem entrega a vida por amor a Jesus nunca sairá perdendo. O mundo pensa que felicidade é acumular, é possuir, é garantir bens, E Jesus ensina o contrário. A verdadeira riqueza está em pertencer a Deus. Nós que devemos pertencer a Deus, não são as coisas nos pertencer, mas nós devemos nos pertencer a Deus. Quem se entrega ao Senhor encontra uma família maior, uma alegria maior, mais profunda, e uma paz que o dinheiro não é capaz de comprar. Eu posso dizer assim, sempre que eu leio esse Evangelho, eu falo: eu sou testemunha disso, de alguém que deixou também as coisas, deixou para servir como padre. Quantas famílias eu tenho? Fique imaginando, as pessoas assim que me pedem bênção, ou seja, pedem bênção, claro, o respeito de ser padre, mas ser como um pai, também ali na comunidade. Quantos filhos eu tenho? Graças a Deus. E quando Jesus, agora ele fala, também das cruzes: olha, vocês vão receber essas coisas, mas tem as dificuldades, tem as cruzes. Ele não promete uma vida sem dificuldade, pelo contrário. Ele mesmo diz que virão perseguições, porém, junto das cruzes, Deus concede graças abundantes, que às vezes nós não percebemos. Nós ficamos muito presos: mas isso está pesado demais, isso está difícil demais, está complicado demais, Nós conseguimos coisas muito grandes na nossa vida, como as amizades sinceras, uma comunidade, um sentido para viver, uma força espiritual, sobretudo a vida eterna, que é o mais importante. Estamos em busca da vida eterna. Então esse Evangelho também nos faz refletir: o que ainda nos impede de seguir Jesus de perto? Do que temos dificuldade de desapegar?
Quais as seguranças humanas, né, ocupam o lugar da confiança de Deus em mim? Muitas vezes nós queremos seguir Jesus sem deixar nada. Queremos o Evangelho, mas sem mudar de vida. Não tem jeito, não tem como. Pedro deixou para trás as redes, os apóstolos deixaram, né, os projetos pessoais, os santos deixaram os confortos, e todos descobriram que Deus nunca se deixa vencer em generosidade, em amor, em misericórdia, em perdão. Talvez nós não sejamos chamados a deixar bens materiais, literalmente, mas somos chamados diariamente a deixar o egoísmo, a indiferença, a mágoa, o pecado, a vida centrada somente em nós mesmos. E toda vez que fazemos isso, com amor a Cristo, recebemos muito mais do que oferecemos. Então o Evangelho, ele termina com uma frase agora forte. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Ora, no reino de Deus, os critérios são totalmente diferentes, né, dos critérios do mundo. O maior não é o mais rico, o mais famoso, o mais poderoso. O maior é aquele que ama, aquele que serve, aquele que ajuda. Então pensamos hoje, nessa terça-feira, a graça de confiar mais em Jesus. Que tenhamos justamente coragem, não tenhamos medo de entregar a nossa vida ao Senhor. Confiar plenamente em Deus, colocá-lo sempre em primeiro lugar, tá bom? É isso que hoje eu gostaria de partilhar com você, a partir da palavra de Deus, do Evangelho do dia. Peço a Deus que te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Abraço para você, fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Palavra do dia com Padre Marcos. Oferecimento. A FAMAG Premoldados atua há 40 anos fornecendo soluções para obras de todos os tamanhos. São lajes premoldados em geral com qualidade, estrutura e confiança para a sua obra. Atendimento direto, negociação transparente e facilidade na entrega. Venha conhecer a FAMAG Premoldados. Há 40 anos construindo confiança em Paracatu e região. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.